Oi, amigos, tudo bem? Vamos lá para mais um encontro virtual, todos juntos, corações unidos, pensamentos alertas também, inteligência ali, ó, conectada no estudo. Esse estudo é amplo, é denso, resumir é difícil, mas eu vou tentar aqui. O tema de hoje é o sono e os sonhos. E essa palestra foi retirada do Livro dos Espíritos de Allan Kardec, perguntas 400 a 412. Será que durante o sono do corpo nosso espírito fica dormindo também? Vamos ver o que diz o Livro dos Espíritos. O espírito jamais fica inativo. Durante o sono, os liames, quer dizer, as cordinhas, que unem o espírito ao corpo, se afrouxam. E o espírito percorre o espaço e entra em relação com outros espíritos. Então, enquanto nosso corpo está repousando, nossa alma mais soltinha, não desligada, que isso seria o mesmo que estar desencarnada, né? Mas mais soltinha, ela ganha uma certa liberdade de movimentos, liberdade que varia de espírito para espírito. E com essa liberdade, nós percorremos o espaço e podemos nos encontrar com outros espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados. Podemos fazer coisas boas ou coisas ruins. Aí nós nos perguntamos: se essas cordinhas, esses liames que ligam o espírito ao corpo, ficam frouxos na hora do sono, nós não corremos o risco de morrer se formos longe demais em espírito? E o Livro dos Espíritos nos ensina que não, isso não acontece. Essas cordinhas só se rompem quando chegar a nossa hora, ou se anteciparmos a nossa hora com a nossa imprudência, se a gente não cuidar do corpo, né? For imprudente, aí esses liames podem se romper por conta disso. E isso não é nada bom. Jesus nos ensinou que onde estiver o nosso tesouro, lá estará o nosso coração. Então a nossa alma vai procurar durante o sono o que é importante para ela e o que ela considera um tesouro, ou seja, o que nós consideramos um tesouro. Isso pode ser ir ao centro durante o sono do corpo para ouvir uma palestra dada por um espírito, ou pode ser ir para antros de vícios e cristalizar, fortificar ideias ruins, nefastas, viciadas em nós. Quando a gente acorda, essas influências estarão dentro da gente, sejam elas boas ou ruins, e vão ditar o tom do nosso dia. Sabe quando a gente está com um problemão, aí ora a Deus pedindo boas intuições e paciência, e aí acorda no dia seguinte, ou no outro, com uma sensação tão boa. A gente não sabe explicar, mas o dia já começa mais leve, às vezes até a solução do problema já vem na cabeça da gente. Com certeza, durante o sono do corpo, batemos um papo com um bom espírito que, em nome de Deus, veio nos orientar e nós ouvimos a lição, mas com certeza. E o contrário também existe, né? Da gente ouvir coisas ruins e acordar mais cansado do que a gente foi dormir. E o que é o sonho? O sonho é a lembrança de fragmentos, ou seja, pedacinhos do que a nossa alma viu, fez, planejou, lembrou durante o sono do corpo. A gente não lembra de tudo que fez durante a noite, mas a alma vive essa liberdade do mesmo modo. E por que não nos lembramos sempre dos sonhos? Diz o Livro dos Espíritos: o corpo de matéria pesada e grosseira dificilmente conserva as impressões recebidas pelo espírito, mesmo porque o espírito não as percebeu pelos órgãos do corpo. Então, durante o sono, vamos supor, encontramos a nossa mãe, oh delícia, né? Oh, coisa boa!
encontramos nossa mãezinha. E aquela conversa maravilhosa se deu de espírito para espírito. Quando a gente acorda, o corpo denso de matéria tem dificuldade para fixar alguma coisa desse encontro, porque ele se deu num nível espiritual. Mesmo com essa dificuldade, há pessoas que conseguem reter mais essas lembranças, se lembrar mais do que viveram durante o sono, e outras retêm bem menos. Eu lembro que eu nunca sonhei com quer dizer, óbvio que eu já estive com a mamãe, que desencarnou em 2010, já devo ter estado com ela muitas vezes, ou melhor, ela comigo. Mas eu só me lembro de uma vez em que eu acordei, eu não lembro do sonho, mas eu acordei me sentindo muito bem e eu ouvi a voz dela direitinho. Sabe quando você está meio acordando, está meio sonada assim, meio grogue? Eu ouvi direitinho a voz dela cantando: como é grande o meu amor por você. Mas ouvi direitinho. Isso foi tudo que ficou desse sonho, mas com certeza eu estive com ela. Então, às vezes, o que a gente retém é uma coisinha, é uma fração, é um nada, mas a sensação, ela fica. O bem-estar, a alegria fica com a gente. Por que os sonhos são confusos? Nós já vimos que um sonho é a lembrança incompleta do que vivemos durante o sono do corpo. O sonho, então, ele é como o trailer de um filme, só que é um trailer feito sem roteirista, feito sem editor, sem alguém que organize a sequência das cenas, então fica uma bagunça. Uma observação importante que o Livro dos Espíritos faz: problemas orgânicos, ou seja, físicos, afetam, interferem no sono e nos sonhos. Comer ou beber demais antes de dormir, estar doente, ter muito barulho ao redor, ter febre, tudo isso altera as condições do nosso sono e dos nossos sonhos. Nossa alma, durante o sono, pode percorrer o presente, o passado e o futuro, e os nossos sonhos mostram isso. Então, vamos ver agora tudo que pode aparecer nos nossos sonhos. É muita coisa. Vamos lá. Nos nossos sonhos, nós podemos ter encontros espirituais bons ou maus com encarnados ou desencarnados. Exemplos de bons encontros: conselhos de quem nos ama, trabalhos no bem, palestras que ouvimos no plano espiritual. Isso tudo são boas vivências durante o sono do corpo. É muito importante nós pedirmos ao nosso anjo da guarda que nos guie à noite, que nos ajude e que nos encaminhe para bons lugares durante a noite, que a gente possa ser produtivo, que a gente possa aprender. Mas pedir não funciona se nós só fizemos coisas erradas durante o dia. Por quê? Porque nesse caso nós já teremos contratado os nossos acompanhantes da noite. Então, para ter bons sonhos, para ter uma boa vivência espiritual durante o sono do corpo, tem de cuidar do que nos ocupa durante o dia. E aí tem gente que fala assim: ai, mas eu quero tanto encontrar minha avó, eu peço tanto e eu não consigo. Bom, tem duas possibilidades. A primeira: talvez você tenha encontrado a sua avó, mas não se lembra. E segundo, nem sempre é possível, nem sempre é permitido. Olha o que diz o Livro dos Espíritos sobre isso. De que servem ideias e conselhos dados por espíritos se a recordação se perde quando acordamos? E a resposta: o corpo as esquece, mas o espírito as lembra. E a ideia volta no momento necessário, como uma inspiração do momento. Então, mesmo que a gente não se lembre, aquele encontro espiritual vai ter um impacto bom nas nossas vidas. Na hora certa, aquele conselho bom vai aparecer, vai despertar, vai sair do nosso inconsciente. Uma dúvida:
A atividade da alma durante o sono pode cansar o corpo? E a resposta é que pode, mas apenas se essa atividade for ruim. A resposta que eu estou dizendo, eu estou sintetizando, não está exatamente com essas palavras no Livro dos Espíritos. Então, pode, mas apenas se essa atividade for ruim. Quando trabalhamos no bem, as nossas energias são preservadas. Se acordamos cansados e não foi por um problema orgânico, é provável que tenhamos feito coisas não muito boas por aí. É provável que tenhamos sassaricado por lugares barra pesada. Então é preciso mudar os pensamentos durante o dia, as atitudes para começar a contratar outras companhias à noite. A nossa alma também pode se transportar e ver o que acontece em outros lugares, próximos ou distantes. Ela pode viajar, observar, absorver ou interferir. Isso é claro, dependendo da sua evolução. Os sonhos também podem ser restos diurnos ou projeções simbólicas. Freud, Jung e outros psicanalistas estudaram isso profundamente, mas de modo limitado, porque não se utilizaram da chave que o Espiritismo nos dá. O que são restos diurnos? São preocupações ou desejos da nossa vida cotidiana que se transformam em sonhos ou pesadelos. E projeções simbólicas, o que são? São conteúdos de medo ou desejo que estão no arquivo da nossa alma, no nosso inconsciente, e são conteúdos com os quais nós precisamos lidar para nos conhecer melhor. É um mergulho dentro de nós mesmos, cuja análise pode ser muito, muito proveitosa. Análise séria, hein? Não aquela revistinha que a gente compra na banca de jornal, né? Quando acontece um pesadelo, portanto, ele pode ser um encontro espiritual ruim, com um ou mais irmãos ainda votados ao mal, mas pode ser também um mergulho dentro de nós mesmos que nos mostra o que não queremos ver, mas precisamos. Ah, bom, mas aí fica difícil. Como é que eu vou saber a diferença? Se foi um encontro espiritual ou se foi um sonho simbólico, eu mergulhei dentro de mim, vi umas coisas ali ruins que eu preciso mudar. Como é que faz? Como é que eu distingo uma coisa da outra? O pesadelo, que é fruto de um encontro espiritual, a gente acorda e o mal-estar não passa. A impressão é muito forte, é muito desagradável, né? A gente acende a luz, precisa orar, fica aquele mal-estar um bom tempo. Já o pesadelo, que é fruto de um mergulho dentro de nós mesmos, de uma projeção simbólica que nos parece um enigma, esse tem uma intensidade um pouco menor. Ele pode ser muito intenso, mas ele não tem essa coisa de acordou, acendeu a luz, pai, não passou e ficou aquele mal-estar. Nossa, que horror, sabe? É diferente. E esse tipo de sonho que é um mergulho dentro de nós mesmos, vale muito uma análise serena, profunda, que a gente possa fazer ou sozinho ou com a ajuda de um psicólogo sério. Ou seja, repetindo, nem pensar recorrer àqueles livrinhos que dizem que se você sonhou com água barrenta, alguém da sua família vai ficar doente, essa bobajada toda. O Herculano Pires disse o seguinte: a análise dos sonhos feita por psicanalistas sérios é válida, embora falte a visão de conjunto que o Espiritismo traz. E o Chico Xavier escreveu, agora eu não lembro em qual livro, qual foi o espírito, mas ele escreveu que a conversa com um bom psicólogo ajuda a quebrar padrões mentais viciados, repetitivos, obsessivos, que o psicólogo faz uma troca por pensamentos mais arejados, ideias melhores, mais nobres, mais equilibradas. Se alguém souber onde está essa parte, me conta. Nós também podemos sonhar com o passado nesta vida
e com as nossas vidas passadas e todos que fizeram parte dela. É coisa que não acaba mais. Podemos sonhar com a nossa vida espiritual entre uma encarnação e outra também, ou seja, durante a erraticidade, enquanto a gente está no plano espiritual, entre uma reencarnação e outra. Podemos ter premonições de algo que já está nos desígnios divinos, com a gente ou com os outros. Podemos sonhar com compromissos que assumimos, promessas que fizemos antes de reencarnar e que precisamos cumprir, e até mesmo termos uma intuição da nossa morte ou da morte de alguém próximo. Cuidado, gente, cuidado para não achar que qualquer sonho é premonitório. Ah, eu sonhei isso, nossa senhora, então vai acontecer. Pois pode ser um espírito querendo nos perturbar. E isso acontece muito. Então, cuidado e critério com esse tipo de sonho. Jamais ligar para a pessoa no dia seguinte e falar: Fulana, você não sabe o que que eu sonhei. Sonhei com você. É mesmo? Sonhei que você tinha morrido. Jamais fazer isso. Avalie a vibração em que você acordou. Quando há necessidade de nos revelar algo, mesmo algo ruim, o plano espiritual maior o faz com muita delicadeza, com muita responsabilidade, com muito amor. Então, cuidado para não tomar gato por lebre. Bom, o que fazer com tudo isso? Primeira coisa, nada de acreditar em manuais de interpretações dos sonhos, diz o próprio livro dos Espíritos. Os sonhos não são verdadeiros como entendem os ledores da sorte. É absurdo admitir que sonhar com uma coisa anuncia outra. E vamos ao que mais importa, que é como é que a gente faz para ter bons sonhos, boas vivências espirituais durante o sono do corpo. Nossos pensamentos, palavras e atitudes durante o dia determinam quais serão os nossos companheiros à noite. Durante o dia, a gente tem de se comprometer com o bem, em fazer o melhor possível, o melhor que a gente puder, em se manter calma, em nos esforçar por perdoar desde as menores coisas que nos aborrecem até as maiores. E assim estaremos ligados a espíritos bons que nos acompanharão à noite, ou melhor, nós é que os acompanharemos, eles é que vão ditar o rumo da prosa, o rumo do caminho. Esses bons espíritos, eles nos alcançam, nos ajudam, nos envolvem, se nós dermos abertura para isso. Por isso é tão importante, durante o dia, a gente se esforçar para fazer o bem. A gente não vai virar anjo, lógico que não. Não tem como fazer isso do dia para a noite, mas se a gente estiver se esforçando, a gente já se liga com essa vibração positiva mais elevada. E uma coisa interessante, não importa onde estejamos ou com quem estivermos dividindo uma casa, um marido e uma mulher, por exemplo, podem dormir na mesma cama e viver realidades espirituais opostas durante o sono, com companhias espirituais bem diferentes. Como dizia minha tia Ruth, cadum, né? Cada um, cada um. A qualidade dos nossos sonhos mostra o que nós estamos fazendo com essa nossa semi-liberdade espiritual que temos todas as noites. E também mostra com quem estaremos comprometidos ao desencarnar. Lembrando de novo das sábias palavras de Jesus: onde estiver o teu tesouro, ali também estará o seu coração. Lembrando de uma história de um sonho muito interessante que a Adi contou já. De Piedade, foi presidente do Centro Pedro e Anita há muitos anos, trabalhadora incansável. Teve uma certa ocasião em que uma costureira vizinha dela recebeu uma encomenda de um vestido muito bonito, muito complicado para fazer, e ela não estava acertando fazer a manga, não sabia como fazer. E foi perguntar para a Di. E ela precisava muito daquele dinheiro, né? Trabalhava ali
cuidava da família com o suor do seu rosto, eu estava muito preocupada de não conseguir terminar o vestido. E a Di falou: Olha, eu também não sei, mas deixa aqui o molde, o vestido e tudo, que eu vou ver se eu consigo resolver isso para você. Amanhã nós conversamos. E aí a Di foi dormir essa noite e ela sonhou que ela via mãos soltas no ar, costurando o vestido e fazendo a tal manga que era tão complicada. E ela acordou, imediatamente ela desceu, já começou a alinhavar ali aquelas mangas e tudo, preparou tudo direitinho. Quando o marido dela, o Rui Piedade, que também foi presidente do centro muitos anos, acordou para ir para o trabalho, já encontrou a mulher trabalhando há um bom tempo. O que aconteceu? E a Di contou para ele o que aconteceu. E ela teve certeza que foi um bom espírito que utilizou a sua boa intuição, a sua boa conexão para poder ajudar aquela senhora. Então, no dia seguinte, as mangas estavam alinhavadas e tal. Essa senhora terminou o vestido, entregou e ficou muito feliz, agradeceu muito a Adi. Então, se nós estamos querendo ajudar, conectados com o bem, tentando fazer o melhor, nós vamos ter um sono maravilhoso, sonhos muito bons e vamos acordar sempre renovados e com novas energias e ideias do plano espiritual maior. Então, um beijo para vocês, que por aqui pode, um abraço bem apertado e vamos em frente com confiança e alegria.